Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Não é dublagem, não, essa é a minha voz mesmo. Eu ainda estou gripado, mas nós estamos levando. E é muito gratificante a gente estar nesse processo, que a doença, quando ela se instala, é um processo. Né? Porque não existem, já disseram que não existem doentes, existem doenças. E nós estamos enfrentando uma purificação e temos que enfrentá-la e transmutá-la e aproveitar bem esse processo para que sejamos limpos daquilo que a gente não quer mais ter conosco. E é interessante, aqui nós estamos mais uma vez hoje aqui na quinta-feira com o nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, que a gente sempre, toda quinta-feira é uma celebração, né? Mas nas quintas-feiras que o Jorge vem aqui, é uma celebração, vamos dizer, um outro tipo assim, mais fraterna, porque envolve uma coisa que provavelmente vocês devem estar entendendo o que eu estou falando, que tem uma satisfação, cada um tem a sua satisfação. Tem pessoas que gostam de sentar na frente do mar, tem pessoas que gostam de estar sozinha no seu quarto, no seu cantinho, tem pessoas que gostam de estar com determinadas pessoas porque pensam igual, são compreendidas, são ouvidas. Então existem muitas coisas boas na vida que a gente passa sem perceber. Ou então a gente fica fomentando o que há de ruim e não percebe o que há de bom em nossa vida. Porque se você olhar ao seu redor, por pior que você esteja, você vai ver que há coisas boas acontecendo. Que você tem saúde, que você certamente tem um pai e uma mãe maravilhosos, você tem irmãos, você tem gente que se preocupa com você tem um lugar para dormir. Com esse frio, com tudo isso que nós estamos enfrentando, você tem o que comer. Então são uma série de coisas que a gente não dá atenção. E nesse imenso Brasil, que fica conectado conosco nas quintas-feiras, a gente sente essa reverberação através de e-mails, através de telefonemas, através do Skype, através do Messenger, de pessoas que coadunam com tudo isso que a gente fala, nos formulando perguntas, nos agradecendo por sermos intermediários de levar todo esse conhecimento para a casa das pessoas, sem fronteira, sem nada. E vocês não fazem ideia, eu faço questão de sempre dizer aqui, vocês não fazem ideia do que nós temos que rebolar para manter este programa no ar. Mas nós vamos continuar mantendo, já são 4 anos e vamos levá-lo até onde tem que ser levado. Pois bem, e essas pessoas são a nossa força, essas pessoas são aquelas pessoas com as quais a gente se sente bem e nós vamos ampliando esse nosso horizonte dia a dia, agregando mais pessoas, começando a falar uma nova linguagem, começando a sentir uma nova energia, uma nova vibração. Quem sabe talvez seja esta a semente de novos tempos. Pode ser. Seja ela ou não seja, importa como a gente se sente. E nós nos sentimos muito bem fazendo o que nós estamos fazendo, todas as quintas-feiras, fora disso, no nosso dia a dia, nas nossas conversas, no que a gente produz, no que a gente quer fazer. Pois bem, hoje eu queria mandar o abraço contumaz para todos os nossos amigos do Brasil inteiro, em especial, que eu não esqueci das outras vezes, para a Marinês Tito Salgado, nossa querida irmã lá de Curitiba, o nosso fraterno abraço, um beijo no coração e esteja conosco. Muito obrigado, Marinês. Bom, eu falei já quase 3 minutos, 4 minutos, tá bom. Você tá bom, Jorge? Tá ótimo, tá. Sabe o que eu estava falando aqui agora? Eu estava pensando, você grava os programas em DVD, né? Isso. Você podia fazer uma coletânea e pegar todas as introduções e gravar um DVD só com os minutos de introdução, você ia ver que é bem massa. Eu não sei, não pensei nisso, quem sabe? Assim. Eu sou testemunha aqui, né? Então tá bom, não, porque o que nos caracteriza, e é bom a gente falar isso aqui, não pense em nós que falamos essas coisas, estamos fomentando o nosso ego, coisa nenhuma. Quem nos conhece sabe que, nós já não temos mais, o que a gente tinha que ter já foi. Quer dizer, ego todo mundo tem, que é o princípio divino. A gente não tem o egoísmo, a egoidade, aquele negócio assim do... Exatamente. É claro que nós adoramos quando a gente recebe um e-mail nos falando, puxa, como a gente se sente feliz de ver que vocês estão felizes e que está acontecendo. Então, o que é gostoso aqui é que tudo é natural, nós sempre reiteramos. Eu só passo na véspera para o Jorge qual é o tema que ele vai dissertar.
E a gente não tem script, não tem nada. Às vezes a gente traz alguma... né? Porque às vezes teve dia e a gente discutiu o tema na hora, né? Exatamente. Então, já é um princípio de organização. Então a gente traz uma coisinha aqui, é tudo autêntico, porque é isso que é o gostoso aqui. A gente faz nada mastigado e tudo. Então, essas coisas que a gente fala assim, não tem nada programado, é tudo que vem na cabeça na hora. É o que a gente intui, o que a gente tem vontade de falar, o que a gente tem vontade. O coração aqui, é interessante aqui que eu percebo, é que aqui se manifesta mais o coração do que a razão. É o timo. É o timo, né? Então tá, ótimo. Um dia vamos falar sobre, o pessoal sempre fala assim que ama no coração, e o coração, que o cérebro, mas não é o coração, né? É o timo, né? Que fica aqui do lado e é ele que é o coração oculto. Acho que nós não chegamos a falar sobre as glândulas, né? Nós íamos fazer um programa sobre as chegamos, superficialmente, né? Pois bem. As dores e amores residem no timo. Né? Então, hoje eu escolhi o tema, nós escolhemos o tema, o princípio da polaridade. Por que a gente fala de polaridade? Já falamos aqui muitas coisas, todos os programas dos quais o Jorge participa, nós falamos sobre bem e mal, em cima e embaixo, preto e branco, alegria e tristeza. Isso é muito importante, a polaridade, a gente saber. Esse tipo, por exemplo, as polaridades das pessoas. Por que a gente procura a similaridade, polaridades iguais, essas coisas? Então é um tema que, para dissertar, para a gente esclarecer muitas coisas, nós não estamos aqui para desmentir e nem para atrapalhar ninguém. Muito pelo contrário, nós estamos aqui para dar mais elementos para que vocês possam ter mais elementos para poder discernir. Tá? Qual é a câmera aí? Tem algum rolo aqui? Não, tá. Nós estamos aqui, isso aqui. Eu falo aqui ou não? É isso aí, então tá bom. Então tá. Tudo bem, qualquer coisa, se eu estiver olhando para lá, é porque eu fiquei vesgo. Se eu te vi um dia, vim aqui, é muito divertido. Né? Não, aqui é gostoso. Então, espero que todos estejam bem e vamos tocar então o nosso programa, que começa mais uma vez com essa energia, com esse clima, com esse quebra-gelo, com essa integração entre nós e vocês na sua casa, e nós aqui recebendo você. Jorge, você quer que eu comece aqui ou você vai dar uma abertura? Perfeito. Dar um abraço a todos, mas eu estava pensando agora quando estava vindo para cá, assim, que daí tem quem nos assiste agora ao vivo aqui na TV, né? Então a gente está completamente ligado vitalmente, astralmente, espiritualmente, a gente está falando uma única coisa. Mas quando você produz o programa depois em DVD, e também só o áudio, né? Só o áudio. Então tem aqueles que vão nos ver depois de hoje, né? Ou numa outra data, né? Sim. E tem aqueles que vão só ouvir o que a gente está falando, né? E daí parece que eu queria daí deixar um abraço e aí lembrar o seguinte, que quando a gente conversa aqui, quando a gente fala sobre as realidades, se refere a esses seres, né? Traz essa realidade e mistura com o nosso dia a dia através da verbalização. Então isso cria, né, um novo subset, uma nova realidade vitalizada no evento em si. Então, se você está aqui onde nós estamos agora, se você está aí em casa, se você está agora, se está nos ouvindo no carro, onde seja, ou se está assistindo o programa em dezembro, ou que dia seja, é exatamente igual a se estivesse no momento aqui agora, sem tirar nem pôr. Um programa temporal. Quando você ouve, né, aí então o ouvir uma palavra, ou ouvir alguma coisa, tem um tato primário que é Agni, que é o fogo, que então ele molda o que está sendo ouvido, transforma em imagem, quer dizer, aquilo que eu estou ouvindo e estou imaginando o que eu estou vendo, estou visualizando o que eu estou vendo, então isso é porque eu estou vendo realmente, então o ouvir e ver é exatamente a mesma coisa. Então quando você está ouvindo, você está plasmando, você está vendo, né, o que você está ouvindo, e o ver o que está ouvindo significa que aquilo que você está ouvindo está vendo você. E aquilo que você está ouvindo, né, e que vocês estão ouvindo agora, é uma realidade. Então o olhar para a realidade, ele é atemporal. Exatamente. Então você ouvir agora, ou daqui a um mês, ou daqui a 1000 anos, né? A realidade, o que a gente está falando, ele existe fisicamente, concretamente, e quando você ouvir, vai te olhar da mesma forma como a realidade, o que a gente vai conversar hoje, vai nos olhar aqui e agora, sem tirar nem pôr. Então, é exatamente igual. Então, você dá um abraço para quem está nos vendo agora, é exatamente igual dar um abraço para quem vai estar nos ouvindo no carro daqui a não sei quanto tempo. Exatamente igual. É verdade. As pessoas que têm assistido, ouvido os DVDs ou assistido os DVDs, exaltam exatamente isso.
a temporalidade dos temas que nós abordamos não, mas aqui. porque vejo que a gente está conversando sobre uma coisa que é real, que é um mundo tão físico, tão verdadeiro quanto a gente está sentado aqui na cadeira agora. E quando eu vou ouvir, aquilo entra em contato comigo da mesma forma, exatamente sem tirar nem pôr, né? E o resultado é exatamente o mesmo, e você olha para aquilo que ele olha de volta para você, e estabelece uma conexão indelével, irreversível, exatamente como se fosse agora. Então não tem aquilo assim, a única diferença, quem está ouvindo, é que não está nos vendo, mas se já nos viu uma vez, não faz diferença nenhuma. Já tá com a imagem mental na cabeça. A gente não usa nenhum elemento nada. visual para expressar, para chamar atenção, para divertir o astral e tal. A gente foca naquilo que quer ser falado, né? Que é o que vem da intuição. E você viu que interessante, né? Que já faz uns 6, 7 meses, sei lá quanto, que pifou o caractere da televisão, né? Foi. Não temos caractere. Porque era desnecessário. Não podemos passar mais imagens, você percebeu? Então só sobramos nós mesmo. Sim, tinha uma época que a gente até usava umas imagens, exatamente, né? Mostrar isso aqui, Atlântida, como era o mapa de Atlântida, essas coisas, já não tem mais. E o programa, graças, está indo de vento em pouco. Porque o futuro, ele não se constrói sobre o primeiro impulso, ele se constrói sobre o último impulso. Então, o hoje, ele se constrói sobre o ontem, né? E o agora sobre o agora. Então, isso que se criou nesse tempo que se conversa, que é uma coisa contínua, né? Que se conversa aqui na TV, que nós conversamos aqui na TV, né? Ele gera necessidades, ele gera necessidades próprias, né? E induz a resultados e a ações que a gente pode até não compreender, mas são todas peças absolutamente necessárias. Então, a coisa está exatamente como tem que estar. Eu tenho certeza absoluta disso. Então, antes de conversar sobre a questão da polaridade, e daí não diretamente, mas daí já também conversando, sim, você disse da questão de você estar doente. Isto. Né? É um termo que não se deve usar, né? Doente ninguém fica, a gente está temporariamente alimentando um devata, que é o ser que tem em si as características que se manifestam como sintomas que a gente chama de doença. Vamos então esclarecer bem isso, aproveitando. Entende? Porque então, tem um monte de gente que está no estado que eu estou hoje. Aqui na cidade, principalmente. Cada um por uma razão distinta. Cada um por uma razão. Né? Claro. E a gente sempre tem que ver, dentro da questão da polaridade já, então vamos inverter um pouquinho, que sempre tem dois lados da coisa. Então vamos ver no teu caso específico. Sim. Né? Então, se está com uma gripe, né? Começou com uma gripe, você está num processo agora de expectoração, de congestão, né? Exatamente, né? Daquilo que te alimenta de prana, que é o oxigênio. Sem dúvida. Né? Quer dizer, é o teu contato com o pulso do sol oculto, que ele pulsa e envia prana através do sol, que daí isso está no oxigênio que você respira, e quando você respira, isso vem e te vitaliza. Então, a gripe ela tem por função exatamente isso, dificultar, né, a tua vitalização para te deixar desguarnecido e permitir que o devata, o elemental que se encarrega de se alimentar de você e que se chama de gripe, ele entre e se instale. Só que isso não seria o aspecto negativo, o fato de você estar passando por um processo de gripe, né? O aspecto positivo onde está, e que a gente conversou. Você fumou muitos anos. Sim. Você e quem mais tenha fumado, ou que fuma agora. Quando você fuma, né, então veja como é uma coisa assim, muito ardilosa, uma coisa assim, muito sutil, né, mas para o lado negativo. E daí então o hábito de fumar, primeiro, ele se apoia numa necessidade que você tem de suprir um evento astral, uma emoção. Então, se está muito contente, vai fumar para comemorar. Está muito aborrecido, vai fumar para passar o aborrecimento. Está inseguro, vai se apoiar no cigarro. Então, se liga, né, a esses elementais, a esses eventos, né, do plano astral. E aí, quando você ingere a fumaça junto com a razão pela qual você está fumando, que você ingere a razão pela qual está fumando, né, ela vem e atrapalha o fluxo do prana exatamente no sistema respiratório. Sem dúvida. E aí se instala, né, ela se torna concreta, se solidifica, se cristaliza a vitalidade que não circula, aquele ser que te levou a fumar, aquela razão que te levou a fumar, aquele elemental que vai se alimentar das tuas dores, ele está ancorado no teu sistema respiratório.
E aí ele vai tender a complicar cada vez mais a tua vitalidade para que você fique numa situação tal que o alimente. Aí a partir então da obstrução da entrada da vitalidade, você começa a ter menos vontade disso, menos vontade daquilo, daí dá a gripe, porque não respira direito, porque já fumou, daí vem o que se chama de gastrite, vem o que se chama disso, dor de cabeça, de insônia. Aí começa a gerar um ciclo, daí não alimenta mais um. Já começa a alimentar outros, Alimenta vários, porque os elementais do astral são elementais entrelaçados, né? Então todos interligados. Quando então está nesse processo, parou de fumar, pegou uma gripe, está por um processo aparentemente complicado, não sei o que, de restabelecimento de bem-estar, na verdade você está se libertando das âncoras que esses elementais tinham fincado no teu sistema respiratório e que vem através de um processo de limpeza, de purificação dos alvéolos pulmonares. Tudo bem. Sempre. Né? Você analisa um fato, qualquer que seja, e ele tem o aspecto negativo, que geralmente é o primeiro que a pessoa vai, que a humanidade ela se compraz em sofrer, né? Sofrimento é um grande prêmio que foi dado à humanidade, por ela mesma, né? Mas tem a contrapartida que é o que é de lei, o porquê que está acontecendo. Né? Então, um exemplo, nessa mesma escala de polaridade. Então, aqui no Brasil nós tínhamos os cários, né, que tinham vindo para cá, os atlantes, que tinham vindo das Atlantídeas, vindo para Caracas, depois vindo para cá, que são o que a gente chama de tupis, depois vieram os fenícios, que era o braço guerreiro da Atlântida, né, que vieram para Cartago, vieram para cá, e vieram os hebreus, e todo mundo para cá, estava uma mistura. Faltava quem? Para fazer aquela miscigenação que é o povo brasileiro hoje. O negro, né, o representante da Lemúria, porque você tinha a Atlântida e tinha o Ário. Né, o Ário Semita, da Meseta do Pamir, até a Península Ibérica, veio para Portugal e se lança no descobrimento. Como é que a lei faz? A lei faz com que, então, a força se pegue a nata, o que de melhor existia, o mais valente, o mais guerreiro, a mais bela, e traga para cá como escravo. Como escravos, perfeitamente. Aí quem gosta de sofrer, puxa, mas eu fui trazido para cá como escravo e não sei o quê, eu sou, como é que chama isso, a palavra quando, assim que... Mártir, né? Não, é que, assim, muito normal, assim que, quando você está... Como é que é? Essas palavras do passado são mal. Então, tá vendo? Discriminar. Sim, discriminação. Então eu sou discriminado e tal. Pô, para de se lamentar. É o contrário. Né? Você está aqui porque merece, nasceu aqui no Brasil por razões de karma, por direito de nascer no Brasil, e você é a semente, é o resultado de uma ação da lei que tirou o que de melhor existia na África naquele momento e trouxe para cá porque precisava criar a raça do futuro. Isso é o lado positivo das coisas. E o lado negativo é você achar que tudo é ruim. Então sempre tem que analisar pelos dois lados, né? E depois aí tente chegar no neutro, que o neutro é que é o adequado. Você vê que nós estamos falando de polaridade até agora, né? De polaridade, tá exatamente. Então vamos para a gente pegar no embalo, o Jorge me lembrou bem, para a gente entender disso aqui. De onde nós fomos buscar este tema aqui, a lei da polaridade? Dentro das 7 leis herméticas, né? Que está dentro do Kybalion, não é isso? Pelo menos foi o que eu tinha ali dentro do... Não, o Kybalion é um livro, né, mas ele está dentro do chamado Corpus Hermético, né, que é um conjunto, são 42 livros escritos por Totti. Então vamos, só para recordar aqui vocês, o que são as 7 leis herméticas, mas nós vamos falar só da lei da polaridade. A lei do mentalismo, que é o todo é mente e o universo é mental. A lei da correspondência, o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como está em cima. Já falamos muito aqui no Vida Inteligente. Lei da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Lei da polaridade, que nós vamos falar hoje, eu vou deixar por último, porque aí já pegamos o embalo do programa. Lei do ritmo, que é tudo tem fluxo e refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe e desce, o ritmo é a compensação. A lei do gênero, que diz, o gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos da criação. E a lei de causa e efeito. Toda causa tem o seu efeito. Acabamos de falar aqui agora há pouco. Todo efeito tem sua... Sabe o que eu acho engraçado?
Porque quando eu intuo de fazer quando eu fico buscando o tema e eu intuo, eu não faço a mínima ideia dessas coisas que aparecem, entendeu? E você vê uma coisa muito interessante que você está lendo 7 leis, né? São Exatamente, e nós já falamos tudo aqui. Mas veja que todas elas, na verdade, é uma e única que é a polaridade, porque você pegar em todas elas, a base para que ela exista é a polaridade. Perfeito. Porque a polaridade é a do meio. Então são pequenas coisas, quer dizer, ou grandes coisas que a gente tem que perceber na nossa vida, aquilo que nós falamos no começo do programa. Pequenas coisas que estão à nossa frente e a gente não percebe. Vou repetir, lei de causa e efeito. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Polaridade. Existem muitos planos de causalidade, mas nenhum escapa à lei. E agora nós vamos falar da lei da polaridade, especificamente. Tudo é duplo, tudo tem dois polos. Tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Genial, né? Não é? Nossa Senhora. Nós conversamos ali há pouco, e essa questão do entender a polaridade, ela é tão importante, a ponto que daí Deva Avani, o sexto planetário, Arquipel Henrique, em 28 de julho de 63, ele disse assim, o que eu mais desejava é que os discípulos entendessem os mistérios da polaridade. 2 meses depois, se transformou, né? Sim, era outro estado. Entende? Então, a polaridade, ela é simplesmente o que rege, né, a própria manifestação. De início, a polaridade ela se manifesta em 2 princípios básicos, que seriam Forhat e Kundalini. Aí, Forhat e Kundalini é a polaridade. Forhat e Kundalini, quando vão aí numa outra polaridade se manifestar, né, no extremo oposto, extremo humano, então aparece como masculino e feminino, né, onde se diz que Forhat é a mulher que é a eletricidade, né, e Kundalini é o homem que seria a eletricidade líquida. Nesse intervalo, né, tudo acontece na polaridade, tudo, toda manifestação, tudo acontece, porque assim, a polaridade, ela é gênero. Por exemplo, o homem, externamente ele é masculino, internamente ele é feminino. Sim. O homem cria sexualmente como masculino, mas tem o cérebro feminino. A mulher cria sexualmente como feminino, mas tem o cérebro masculino. Toda a parte orgânica do homem tem invertido, da mulher tem invertido no homem, inclusive o útero da mulher, que invertido é a próstata. Então, sempre tem essa questão da polaridade. Cada um plano, ele funciona como uma base da polaridade para o plano seguinte. Então, o físico tem como contrapartida da polaridade o vital. O vital tem como contrapartida da polaridade o astral. E assim, sempre buscando o equilíbrio. Né? Para quê? Para que a gente chegasse em um meio termo onde eu conseguisse ver sempre né, as coisas da maneira como elas são. Então, a polaridade, ela é gênero. O que vai indicar para que lado eu vou pender ou não é o grau. Por exemplo, eu tenho um termômetro. Em um oposto eu tenho o máximo de calor. No outro eu tenho o máximo de frio. Então calor e frio são gêneros. Agora, de acordo com que a temperatura muda, muda o grau. Então eu tenho 20, 19, 18, 17, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. É frio. Só que na outra ponta do frio está o calor. Se mudar o grau, muda de gênero. Perfeito. Né? E isso vale para tudo. Tudo. Tudo que se crie mentalmente, astralmente, vitalmente, o dia a dia, a manifestação cósmica, todo o processo da manifestação é exatamente baseado nessa lei da polaridade. Você tem saúde e o contrário. Né, que não existe o contrário de saúde. A gente precisa dizer que existe doença, mas doença não é o contrário de saúde. A doença é manifestação de um ser. Vamos pegar então como alegria e tristeza. Né? Existe a tristeza enquanto força individual, enquanto força primária, enquanto ideia individual? Não existe. Por quê? Porque cosmicamente não existe a tristeza. Né? Ela existe enquanto coisa humana. E o que ela é? Na verdade, ela é a negação da felicidade. Perfeito. Né? Então, eu estou triste, você não está triste. Você está temporariamente no lado oposto da felicidade. Né?
Aí, por que você está assim? Aí, então é só você ver o porquê você está e ir resolvendo, daí você avança os graus até chegar na felicidade. Eu estou em paz ou estou em convulsão? Existe a convulsão cósmica? Não, existe a pax cósmica. Então, se eu não estou em paz, eu estou no oposto da paz por uma razão humana qualquer. Porque assim, de início, né, então eu tenho a polaridade divina, né, aí a polaridade divina ela se segmenta, aí já na parte de manifestação cósmica, e cria o sim e não cósmico, a gente já conversou aqui, não é? Já. Aí o sim e o não cósmico, né, eles são humanizados, e aí o não é interpretado humanamente e a humanidade começa então a criar suas próprias variantes, né, do que seria a coisa divina, a coisa cósmica. Então ela cria o sofrimento, a tristeza, né, essas coisas todas, né, que as pessoas usam como argumento para sofrer, ou como argumento para encurtar a vida, ou como argumento para lastrear ou vivificar o tempo inteiro o ciclo que já acabou. Para justificar. Para justificar o próprio dia a dia. Como é que está a tua vida hoje? Né? Ou você compreende a tua vida hoje? Ou o que é a tua vida hoje? A tua vida hoje não é a vida em si. A tua vida hoje é aquilo que você pensa, aquilo que você almeja, aquilo que você tem como limitações. Então, tudo que você pensa, tudo que você sente, tudo que você cria é a tua vida, não é? Por uma falha de interpretação tua, né? Ou nossa, né? Mas a vida em si, ela está além disso. Com certeza. Por isso que também Devavani diz, cada um constrói seu próprio mundo, para quê? Para que o meu permaneça ignorado. Exatamente. Então, o meu próprio mundo, de cada um de nós, que é o mundo das dificuldades, supondo, né? O que eu tenho aqui? Eu tenho todas as variantes de polaridade negativa. Aí eu pego isso tudo, entrelaço, né? E crio o meu mundo de dificuldades, onde para cada um, né, sentimento que eu tenha, para cada um item de polaridade que eu tenha, e que eu vivifique no dia a dia, tem o oposto para o lado de fora do mundo que eu tenho como meu, e é o mundo real que está fora. Entende? E aí fora o que eu tenho? A questão da saúde, o bem-estar, a riqueza, a compreensão, a consciência e tudo mais, ainda com interpretação humana, porque a interpretação divina disso é a essência da coisa. Tanto é que sim, a guerra é oposto à paz, humanamente sim. E o que é o ideal além da paz? Além da paz, né, o ideal é a pax. Sim. Porque a paz é a polaridade da guerra. Né, que a paz seria o bom, claro. A guerra seria o ruim, supondo que existisse, no caso, o bom e o ruim. Né? Só que, se eu estou em paz e acontece qualquer coisa, essa paz ela automaticamente muda de grau e muda de gênero. Pax, que já falamos no programa aqui, só recordando, Pistes, né? Como é que é o P? Pistes Aleph Shadow. Isso. Mas a Pax é só a paz divina. A paz, isto. A paz divina e a outra é a paz humana. Exato. A Pax ela é o estado de ser do sempre. Né? Então, o que existe fora dos muros do mundo de cada um é a Pax Divina, é o mundo do sexto planetário, né? Que é o objetivo de todos nós. Né? Então, sempre quando eu assento as minhas ações, assento o dia a dia, né, em conceitos humanos, a minha vida ela vai mudando o tempo inteiro e eu vou sendo submetido a isso que eu conceituo como assim, expressões da polaridade. Quando a gente fala de polaridade, que a gente sente até uma certa dificuldade, porque nós estamos acostumados, como você disse ainda há pouco, a outro tipo de linguagem, né? Sim. Eu continuo ouvindo na rua, que as pessoas falam mais comigo, né? Que às vezes eles têm dificuldade de entender, de compreender o que a gente fala aqui, apesar de muito bacana. Eu acho que isso aqui, já que nós estamos falando hoje frente às câmeras aqui, já falamos isso outras vezes, eu acho que isso já é um próprio bloqueio das pessoas de acharem que não vão entender o que nós estamos falando, apesar de você ter sempre falado aqui. Você pode não estar entendendo alguma outra palavra que nós digamos aqui, mas essa palavra está em você. E no momento certo, você vai ver que ela tem um verdadeiro sentido e ela vai se manifestar. Então, aproveitando, vamos falar sobre essa mudança de palavras, e as palavras têm dois significados, da mesma forma que tem o paz, que é a paz terrena, e o pax, que é a paz divina. Eu acho que nas palavras
a mesma coisa acontece, não seria isso? E é só questão de posicionamento, né? Então, só essa polaridade é questão de falar aqui alguma coisa. Então, nós falamos aqui, não é? Aí, eu posso... Veja como é que a polaridade é uma coisa assim, muito interessante. Exatamente. Eu compreendo perfeitamente o que você disse, não é? Então, isso seria o bom, não é? Só que eu quero traduzir tudo o que você disse usando os meus filtros da mente concreta. Perfeito. Quando eu uso o meu filtro da mente concreta, eu vou dizer assim, pô, mas isso que ele disse não é bem assim, ou isso que ele disse eu não acredito muito, ou puxa que estranho, ou não entendi. Ou não entendi, só que aqui é simplesmente o seguinte, é um termo ou um conhecimento novo que você está tendo contato, está olhando, e aquele conhecimento ele não consegue se encadear, se lastrear em algum local em você, mas que você pensa que não se lastreou, porque você daí só acredita naquilo que você consegue ver, ouvir, tocar, ou encadear com o conhecimento que você já tenha. Perfeito. Como você não tem nada equivalente não tem parâmetro àquilo, né? Você não tem nada equivalente àquilo na tua mente concreta, onde aquilo possa se encadear, mas aquilo já se encadeou na tua mente abstrata, né? Só pelo fato de você ouvir, né? Você diz assim, pô, não entendi. Pode não entender, e aí tem dois extremos que é a polaridade também. Não entendi. Mas tudo bem, a seu tempo eu vou, porque isso ainda está em mim. Perfeito, isso sim. Isso seria um oposto. Não entendi, e o que eu não entendo, eu esqueço. Aí então eu desvitalizo e renego o que eu ouvi, que é aquele que tem medo do conhecimento. Que é diferente. Isso seria o oposto contrário. O ideal é o meio, sempre é o meio. É o caminho do meio, a gente falou que é o Vajrayana, o caminho da espontaneidade, né? O caminho do Melquisedeque, que é o quê? É eu chegar num ponto em que eu não sou nem bem, nem mal, nem certo, nem errado. Entende? Aí nesse momento eu deixo que a coisa em si haja em mim, porque eu não estou exercendo filtro nenhum, e daí eu passo a ser o quê? Não quem eu sou, mas o que eu sou. Entende? Então, não está ouvindo, não compreende? Não tem importância nenhuma, né? E vai exercitar o julgamento baseado na polaridade? Sim. Mas então, dizendo, não entendi, mas isso em mim faz sentido em um certo tempo, na hora que for necessário. Outra coisa que me falam, eu acho, que abordam comigo, e que me escrevem, eles perguntam sobre você, sobre o meu querido amigo e irmão Jorge. Eles se impressionam com o que eles dizem ser um conhecimento profundo, de onde ele tira essas coisas que ele fala. Porque ele fala com uma certeza tamanha, que é impressionante, contagia as pessoas que me escrevem. E isso é bacana, porque é esse o objetivo mesmo. Instigar não seria o termo certo, é fazer com que as pessoas se comuniquem conosco. Não adianta ficar em casa passivo, que isso aqui é uma grande corrente, nós estamos fazendo a semeadura do novo tempo. Então, esse contato são sementes que são levadas daqui para lá, de lá para cá, e nós não queremos que ela caia no meio das pedras, nós queremos que ela caia em solo fértil, e está caindo. Então, essas perguntas que vocês nos fazem, e que eu estou formulando hoje ao Jorge, dentro do nosso tema, para que ele possa mesmo ter essa resposta para vocês. Então, eu posso dizer antes dele responder, eu conheço o Jorge já um bom número de anos aqui, para mim é o sempre, né? Porque acho que é meu irmão já de sei lá de quanto não vem ao caso, nós estamos dentro da temporalidade. Eu não me importo de onde ele traz esse conhecimento. E eu me importo sim, que eu me identifico com muita coisa que ele fala, e eu não acredito em tudo que ele fala, eu vou atrás daquela informação. É isso aí. Eu vou complementar a informação. Senão não teria sentido, né? Claro, eu vou buscar a minha verdade. Ele acabou de dizer aqui, nós rejeitamos muita coisa porque nós não queremos aceitar o novo. Então, se eu não aceitar, eu tenho que dar uma oportunidade para mim. Então, eu peço, vocês percebam, em programas anteriores, Jorge, quer repetir, por gentileza? Não é para vocês só, não, é para mim. Eu quero aprender aqui, eu quero gravar direitinho, apesar de eu ter o DVD e eu sou o primeiro a assistir em casa, para inveja de vocês, eu saio daqui e vou assistir em casa o programa inteirinho depois. Fazer como entrevistador é uma história, assistir o programa depois é uma delícia. Acho que eu só conheço você que faz isso, aguenta dose dupla. Aguenta, pode ter certeza. E meu filho é testemunha aqui também. Então, isso é bacana, isso que nós queremos passar para vocês. Então, Jorge... Da onde vem o conhecimento? É isso aí, as pessoas perguntam e pelo menos agora não vão me perguntar mais. Outro dia uma pessoa me mandou um e-mail perguntando assim... E é importante essa resposta para as pessoas. Eu me perguntando assim,
afinal, o que você é? Não perguntou nem quem eu sou, Isso. o que você é. Eu disse, É engraçado o tipo de pergunta. Eu acho né? engraçado. É assim, até, eu pedi desculpa agora, aproveitando, às vezes alguém se faz gentileza de mandar e-mail perguntando uma ou outra coisa. Às vezes eu respondo, mas a maior parte das vezes eu não respondo porque o não responder às vezes é até melhor do que responder, porque aquela pergunta aí em vocês vai se responder da maneira como vocês precisam, da maneira como vai se adaptar ao mundo de vocês, não da maneira como ela está no meu mundo. E no momento certo. Exatamente. Então, no tempo certo, a pergunta vem. Às vezes eu respondo, às vezes não. Mas não é que também intencionalmente, é que às vezes não dá tempo. Então, me perguntou o que eu sou. Eu sou uma pessoa, né? E o que eu converso com vocês? Eu converso com vocês de uma maneira assim, que me dá muita satisfação, muito prazer, de uma maneira muito fraterna, né? Porque eu considero vocês ao grego, a todos, né, irmãos, né, irmãos fraternos, que está acima da ligação de irmão de karma, porque eu sou irmão de vocês, sou irmão de humanidade de vocês. Então, isso está acima de qualquer ligação que o karma nos tenha dado ou venha a nos dar em existências anteriores ou futuras. Então, o que eu faço quando eu venho aqui, primeiro eu me divirto pra caramba. Mas, juro para vocês, é a hora mais divertida da semana. E o que eu faço é repartir com vocês o meu mundo. Então, o que eu converso com vocês não é assim o que eu vou preparar, o que eu vou decorar, o que eu vou fazer. Não, é aquilo que eu sei, aquilo que eu acredito, aquilo que eu vejo, aquilo que eu vivo no dia a dia. Eu venho aqui e reparto com vocês, só isso. Então, o que o grego falou assim, que às vezes ele não acredita no que eu falo, é ótimo. É o princípio básico, é livre pensador. Pode ouvir o que for de qualquer pessoa, leia qualquer coisa que você vai ler. Critique, filtre, veja o que daquilo se adapta para a tua vida. Né? E aí aquilo, em se adaptando e em sendo interiorizado, aí aquilo se transforma junto com vocês. Aí quando vocês forem passar para outra pessoa, já é aquilo transformado e gera um ciclo vicioso de transformação de contato com o futuro. Você fala que você só ri na quinta-feira, né? E eu me divirto todo dia, porque agora que você está falando, tem gente que chega para mim naquele jeitinho todo, porque sabe que eu gosto muito de você, que você é irmãozão, né? Isso aí fica claro aqui. Então eles têm meio melindre de me perguntar. Chega assim, ô Grego, você acredita mesmo em tudo? Em tudo que o Jorge fala? Eu sou testemunho que ele não acredita, mas não tem importância. Você acredita em tudo que ele fala assim? Eu falo, não, vocês estão vendo lá, poxa, eu vou lá. Ele fala, eu vou lá conferir. E uma outra coisa também que é muito importante, desculpa te interromper, aí um outro de pergunta assim, mas que memória prodigiosa, né, que você tem, assim, como é que você lembra de tudo, né? Eu estou falando isso não sobre mim, mas é a questão da mecânica mental. Daí, ao contrário, eu tenho memória de peixe, tantas vezes você pede para repetir as coisas, não consigo repetir. É porque quando a gente vem conversar aqui, a gente já conversou sobre isso, né? É que o que quer ser falado se apresenta visualmente. Esse que é o negócio. Entende? Então eu não estou lembrando o que eu estou falando para vocês, eu estou vendo o que eu estou falando para vocês. E não é assim que eu sou, então vou começar a vir para cá de capa, de não sei o que, de bastão, e eu sou o mago. Não sou nada, né? Eu sou uma pessoa como outra qualquer, eu gosto de ler, antes gostava mais, agora não gosto muito. Penso, às vezes penso um pouco, passo o dia no trabalho, né? E tenho pai e tenho mãe. Um dia me perguntaram se eu tinha pai e mãe. Tá aí, porque acham que isso é diferente? Mas não, imagina, não tem, assim, é só diversão e narrar, né, o que é o meu dia a dia, só. Então, às vezes, assim, eu tenho dificuldade de lembrar algumas palavras, assim, como a gente estava falando agora sobre, como é que é? A cor, né? Sobre... discriminação. Isso. É porque essas coisas, assim, ou elas estão em vocês ou não estão. Se você lembra de alguma coisa, é porque essa coisa está em você. Se você se compraz em ouvir a dor de outro, é porque essa coisa está em você. Se você odeia quando alguém vem te contar alguma coisa, mas sempre fica ansioso para ouvir, é porque o ódio e a ansiedade por aquela coisa estão em você. Presentes ainda. Então, todos os gostos, todas as dores, todos os amores, tudo que está em vocês, de vocês se alimenta. E eu, como todo ser humano, tenho coisa para resolver, obviamente, né? Obviamente. Mas só que é mais leve, é mais divertido, porque eu não carrego nada desnecessário. Porque depende o ângulo que você vê as coisas na sua vida também, lógico, né? A gente conversou aqui várias vezes, essa questão de polaridade. Eu fecho os olhos, né? Passa um caminhão de flores, tenho duas alternativas.
ou vai para um casamento ou vai para um velório. Perfeito. Não é? O caminhão é o mesmo, as flores são o mesmo, o aroma é o mesmo, o destino dele independe do meu pensamento, né? E eu vou estar sofrendo ou sendo feliz por uma coisa que eu nem sei o que vai acontecer. Então, por que não ser feliz? Aproveitando isso aqui, o que ele está falando, é fantástico isso aqui. Quando perguntam principalmente qual vai ser, me perguntaram um dia assim, ó, já aprendi, eu não sou tolinho não, fico aqui, ó, me perguntaram qual vai ser o seu futuro? Eu falei, não sei, eu ainda não escrevi. Eu ainda não escrevi. Então você ainda não se escreveu, qual vai ser o futuro das pessoas, o ângulo de que elas veem as coisas, como você disse, a história do elefante e dos cegos ali também, cada um interpreta naquilo que conhece. E tudo isso que a gente está falando aqui é a própria polaridade. Não tenha dúvida. A maneira como eu coloco perante a vida real e as bases na qual eu construo a minha vida é polaridade atômica. Assim, cada pensamento, cada ação é baseada nisso. Então tem que ver, vem um pensamento negativo, já transmuta ele de imediato. Não, ou então assim, do ponto de vista econômico, qual é que é a utilidade, né, de você carregar um sofrimento? É contra a lei, porque o sofrimento, ele, dentro da lei da polaridade, ele é o contrário da leveza, ele é o contrário da lei, ele é o contrário do justo, porque é uma má interpretação do justo, né, do certo, é que gerou o errado. Eu alimento o errado, aí eu estou desperdiçando vitalidade, né, eu estou desperdiçando vida, eu estou com aquele ser ligado vitalmente, astralmente, karmicamente à minha pessoa, estou impedindo que eu use adequadamente o que eu tenho que usar e estou impedindo que aquele ser se sublime para vitalizar a fonte da qual ele foi gerado por variação de grau. Né? Então, não tem justificativa nenhuma, é antieconômico. Quem gosta de dinheiro, então pensa isso, é antieconômico. Quem se preocupa com a questão do cosmos, pensa assim, é contra a lei. Sim. Quem se preocupa consigo mesmo, pensa o seguinte, você está dando a vida para alimentar coisas desnecessárias. A gente estando bem ou mal, sofrendo ou não, amanhã o sol vai nascer do mesmo jeito. Do mesmo jeito, com certeza. A Terra vai girar do mesmo jeito, o sistema solar vai andar do mesmo jeito, Sim. A ronda planetária vai andar... A gente tem que pensar assim, por exemplo, o Manasaputra, ele é um ser que dirige, né, toda uma cadeia que tem duração de 27 mil anos solares. A consciência dele se projeta em Honda, em Kumara Desce, Dhyani, Dharani, Iniciado, Buda, não sei o que e tal. Toda uma grande cadeia da qual, por mais que eu faça questão de dizer, né, que não, eu faço parte. Você faz parte, o Alvin faz parte, você faz parte. Não tem como. Nós gastamos a vida para negar o bom, o bem e o belo. Nós gastamos a vida criando sofrimento para negar, né, a felicidade. A gente se nega a aceitar, né, o que tem que ser aceito, que é a coisa como ela é em si. Né? Então, eu me isolo de uma realidade que, se eu não fizesse força, ela tomava conta de mim. Né? Aí você perguntava para você, qual é que é o teu futuro? Eu sei a resposta. Teu futuro é o sempre. Também? Não, também não. É o sempre, só que claro. com uma diferença, é que o sempre, ele não está deslocado em nenhum outro lugar. O sempre... É o aqui e agora. É agora. Não é nem eu aqui, é o agora, porque no agora está inclusive o espaço, né? O aqui. Tudo forma de... Exato. Só que daí o futuro teu é igual ao meu, é igual ao de vocês, é igual ao de todos. Não tem como. Quando eu vou interpretar um conhecimento qualquer, eu tenho várias chaves de interpretação. Bom, primeiro a gente não deu a informação, então a questão da lei do... Às vezes foge completamente. Não tem problema, deixa lá que a gente já pega aqui na curva. A gente está conversando sobre a questão dos opostos, né, da polaridade, e que veio do Hermes o Trimegisto. Isto. O Hermes o Trimegistus, o 3 vezes grande, ele é o Tote, o deus egípcio Tote, né? E é chamado de Hermes o Trimegistus pelos neoplatônicos e pelos alquimistas. Né? E o Hermes Trimegistus, né, na verdade, ele é um iniciado, se pode-se usar o termo, né, se quiser, assim como era o Car, que comandava a Ordem dos Magos da Caldeia, que fundou a Europa, né, são os paleo-europeus, né, é um sacerdote atlante. Então, o conhecimento que deu as bases para o Egito, né, é um conhecimento atlante. Então, essas leis são leis
Atlantis, né? E as leis que regiam o dia a dia da Atlântida eram leis em equilíbrio, porque ela tinha aquela organização. A propósito, na própria Atlântida se manifestava a polaridade, porque em cada uma cidade, das 7 cidades, eu tinha um templo principal, né, e 2 colunas. 2 colunas, né, exatamente. O masculino e o feminino. Perfeito. Aí se manifesta a maçonaria como J e B, são as 2 colunas templárias, né? E isso se manifesta em todas as ordens, em todas as coisas que a humanidade vai seguindo. Bom, então... Vamos voltar lá para... Então, a gente está explicando com relação ao TOT, né? Isso. Aí, então, que chaves eu uso para compreender as coisas, né? Então, eu tenho a chave numérica, eu tenho a chave geométrica, eu tenho a chave astrológica, daí eu pulo uma, daí eu tenho a chave histórica, eu tenho a chave fisiológica e eu tenho a chave metafísica. Para interpretar qualquer conhecimento acadêmico ou oculto, são 7 chaves. Eu falei 6. E a 7ª é a chave da polaridade. Opa! Né? Então você veja que a polaridade, ela é a chave para interpretar todo o conhecimento. Assim como a polaridade ela é a chave para interpretar e para dar toda a condução de uma vida adequada. Se você pegar aquelas leis de Tote, do Trismegistus, veja que a polaridade, ela está inserida e é a base de todas as demais leis. Sem dúvida, está aqui. Eu nem tinha nem percebido, eu tinha visto isso aí. E isso, então, sempre assim, então você tem o Adam Kadmon Celestes, né? Aí você tem o Adam Heavy, que daí já é humano, né? Aí você tem os Kumaras no início das cadeias, daí você se projeta na contrapartida que seria os Maharajas. Aí o Maharaja, se tem a questão da polaridade, ele vem e se antropomorfiza, se humaniza. Então, tudo acontece, né, baseado nisso. Deveria ser um ciclo, uma polaridade divina, né, baseado só na criação Forrati Kundalini, né, no espírito, na matéria se transformando em consciência, no processo de descida e subida do espírito para a consciência. Aqui a gente conversou do outro dia, onde, por exemplo, assim, eu tenho o primeiro povo, que é o povo ígneo, né, inconsciente, depois ele vai ser um povo ígneo consciente, onde eu tenho a manifestação das cores, que sabe que o arco-íris tem 7 cores, né? Sim. Mas só 4 cores existem na realidade, 3 estão por existir ainda, porque cada sistema de evolução ele tem uma cor específica. Né? Isso você nunca falou. Então, Quais são as cores, então? Sim, é o verde, que corresponde ao primeiro sistema, que é o ar, né? É o vermelho, que corresponde ao segundo sistema, que é o fogo. O terceiro é o violeta, que corresponde ao terceiro sistema, que é a água, que é o sistema lunar, que é a Apas, né? E tem o alaranjado, que é o Prithvi, que é a terra, né? Aí depois eu vou ter o azul, o anil e o dourado, o amarelo, que vai chegar na raça. Vai chegar no dourado. Na raça dourada, Então, inclusive, isso é polaridade, porque então sempre eu tenho o inconsciente aqui, esperando o consciente do outro lado. Nas notas musicais, nas chakras. Cores. Já falamos aqui, né? Totalmente. Então, aquele negócio de transformar ouro, chumbo em ouro. Sim. Então, tenho ouro, prata, cobre, mercúrio, ferro, estanho e chumbo. Transformar chumbo, né, do básico, né, em ouro, que é o Sahasrara. Quer dizer, transformar a energia básica em consciência, transformar Kundalini em Forrati. Mas na verdade não transforma, porque nunca acontece se você pegar a Kundalini e ir para o lado extremo, que até tem escolas esotéricas que pensam que é possível fazer essa besteira. Então nunca, impossível, porque se você tem Kundalini e aí você vai usar a lei da polaridade para ele se transformar em Forrati, está em desequilíbrio. O que tem que acontecer? Kundalini tem que se encontrar com Forrati no meio, Vajrayana, caminho de Melquisedeque, caminho de instantaneidade. Aí funciona, aí você chega no equilíbrio, chega no adeptado, que é a consciência, que é a neutralidade, que é o mundo do sempre. Então, tudo assim, desde a existência física do ser humano, até a existência cósmica dos próprios sóis ocultos, dos planetas, dos sistemas planetários, das rondas, dos Maharajas, Manasaputras, planetários, tudo existe baseado em um conceito chamado polaridade e que devia ser lindo, que é lindo, mas do ponto de vista humano a gente cria um desnível, a gente cria um desvio. E nessa questão assim dessa criação toda, como a gente pode falar, dessa arquitetura toda que nós falamos, na criação de um globo, na criação de um sistema, sim, certo? Onde é que entra, ou então onde estaríamos hoje, já que essa polaridade
ela é móvel enquanto ela não se equilibra, podemos dizer assim, né? Não seria o correto? Em que pé que nós estamos nesse momento? Então, Fui assim, claro no meu questionamento? eu entendi o que você quis dizer. Perfeito. Então, assim, em determinado momento, aí então o planetário devia interferir com a raça humana para dar o que devia para seguir o ciclo, para que daí não houvesse o não cósmico. Só que daí o ser humano não estava, segundo o ponto de vista do planetário, daquela ronda, merecedor adequado, pronto, né, para receber o que ele tinha para dar. Aí então fala não, né? Aí então há o não cósmico, né? Quando há o não cósmico, aí então tem que haver um saque contra o futuro, então o quinto se rebela, daí então tem que vir o sexto planetário para vir no lugar de quinto, daí vir descer e começar a interagir com o ser humano. Aí o quinto também se mistura com o quarto sai de onde devia ir e vai para determinado lugar. São todos esses avatares, toda essa história que nós... Planetários, sim, acima do avatar, né? Só que daí, então, isso são dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de milhões de anos. De milhões, né? Exatamente. Não A é gente de está falando milhares, aqui de rondas planetárias, de cadeias, né? E se julgava que daí isso era ruim. Aí se criou o conceito de... Até outro dia, com quem que a gente estava? Quem eu estava conversando? Não me lembro quem era. Mas aí então se usou artificialmente... Não, tudo bem. Então, se criou o conceito de mal. Eu falo, mas não vou falar. Se criou o conceito de que seria o mal, não é? E que seria o erro, e que daí a queda da divindade, a queda das hierarquias, dos anjos, aquela confusão toda. E sempre se interpretou isso como um mal, como se fosse um mal para a humanidade. Alimentando. É um ponto de vista completamente egoísta de achar que a queda dos anjos, a queda de uma hierarquia, né, a queda de um planetário, né, foi porque ele queria fazer mal para a humanidade. Isso é uma coisa, é um pensamento assim quase infantil, né? Houve um não cósmico, mas o objetivo era fazer um atalho para a evolução humana. Aí, respondendo a tua pergunta, onde nós estaríamos hoje caso não tivesse havido o não cósmico? Perfeito. Nós estaríamos ainda, né, no processo de evolução, adquirindo consciência, mas sem ter uma coisa, né, que nunca foi dada a nenhuma hierarquia, o livre-arbítrio. Livre-arbítrio, você já falou sobre isso. Então nós estamos, apesar de acharmos que estamos atrasados, nós estamos bem adiantados. Não, o que acontece, e tanto é que é o seguinte, o não cósmico, que foi o momento em que o planetário falou assim, nesse processo eu não participo, isso já foi resgatado. Então o planetário que se conceitou como erro cósmico, ele já está entronizado no seu lugar de origem, que se fala que as duas bocas beberam na mesma taça, então Sim. Cosmicamente a coisa já foi coordenada, já foi arranjada, né? Fisicamente, vitalmente, astralmente, né, divinamente, tudo está totalmente arranjado. Só não está do ponto de vista humano. Por quê? Porque essa interpretação humana de toda essa questão histórica desse ir e vir, do exercício da polaridade nos vários níveis, criou os resíduos humanos, né, os resíduos criados pelos seres humanos que têm que ser sublimados. Né? E esses resíduos criados, esses seres criados pelos seres humanos que têm que ser sublimados, é que daí então se entrelaçam, criam força e geram karma, tendência, alteram caráter e criam a questão da falta de saúde, essas coisas assim. O que é? É o astral, né? São os egregores, são os elementares. Então, o que existe hoje, a gente podia dizer assim, a única coisa que existe... Saúde. Vamos lá, não, pode ficar tranquilo que não pega não aí em casa, tá? E nem aqui, né? Então, a única coisa que existe hoje no universo inteiro, né, que assim, do meu ser, ou do teu ser, ou de qualquer um de nós, para o universo inteiro, a única coisa, o único lugar que existe hoje no universo que está fora de prumo, fora de nível, que está temporariamente não adequado ao presente, que é igual ao futuro, é o que se chama de egrégora humana, que é essas formas astrais que foram criadas, as dores da humanidade que se manifestam agora para ser sublimada. Perfeito. E aproveitando esse embalo, nós temos ainda 5 minutinhos, nós percebemos que ao longo da história, já começa pela Atlântida também, a Atlântida sucumbiu. Sim. Soubemos, houve aqueles incidentes todos. Sim, a quarta cidade se manifestou. No decorrer dos anos também, houve outros cataclismos, outros embates, combates entre os seres humanos. Isso foi gerando transformações. Dizem alguns
que muitas nações só cresceram depois que correu sangue. Só faço essa citação aqui para chegar onde eu quero agora. Vai ser necessário, todo mundo está sentindo essa coisa de novo ciclo. Todo mundo está sentindo. Claro. Erroneamente ou corretamente estão sentindo. Claro, Estão mais perdidos que cachorro em mudança, seguem tiroteio, essas coisas. Pois bem, o novo foco é o tal do Nibiru, né? E o 2012 do calendário maia. Não importa se é verdadeiro ou não. A minha pergunta é o seguinte: nós vamos nos transformar mais uma vez pela dor ou nós vamos nos transformar mais uma vez pelo amor? Aí eu pergunto, finalizando para te passar a palavra. Maitreya, nesse processo todo, quando se manifesta ou se ele se manifesta, se está previsto a manifestação nessa... Só perguntinha básica. Tudo básico, isso aí é normal. Ou então, primeiro, a gente não vai se transformar nem pela dor, nem pelo amor. A transformação é pela consciência. Não existe mais. Porque antes, quando você era transformado pela dor ou pelo amor, ou o que seja, é porque daí ou tinha que existir uma ação externa da própria natureza, ou uma ação externa de um Bodhisattva, um Buda, um Krishna, um ser qualquer, um avatar que viesse para te conduzir. Exatamente. Entende? Só que esses que vinham antes, eles eram esparsos, temporários, eles vinham pontuais para exercer a tentativa de restabelecer. Lembra que Krishna fala para Arjuna, toda vez lá no que Dharma, que é a lei, declina e a Dharma se levanta, eu me manifesto para a preservação da lei, para a punição dos maus e aquela coisa. Isso. Pois é. Então, antes era assim. A gente pode dizer que tudo antes era assim. Mas a gente se baseia no antes, essa que é. Não, pois that's é. the question. Porque querem, né? Porque é só respirar claro. Novo, né? Então, só que daí agora, né, com o que aconteceu de 1800 para cá, vamos colocar, né? Então a gente tem aí 209, 210 anos, isso é agora, é ontem, né? Dentro da contagem do tempo, né? Não tem mais essa questão do exercício pontual da tentativa, até porque antes, veja só, quando então os avataras, né, os bodhisattvas vinham para tentar colocar as coisas em ordem, Quetzalcoatl, Manco Capac, não sei o que, o Menés, Krishna, Buda, Orfeu, Apolônio Tiana, Kar, né, Badesir, todos eles, né, Cristo, todos eles, eles vinham para tentar colocar a coisa em ordem, mas em um ambiente que ainda havia a polaridade cósmica em atividade. Isto. Só que agora a polaridade cósmica, né, do ponto de vista de sim e não, já não existe mais. Entende? Quando eu disse que daí, em determinado momento as duas bocas beberam na mesma taça, quer dizer, o quinto e sexto planetário colocaram as coisas em ordem. Então a gente está em um momento em que o novo ciclo já está estabelecido. Nós estamos visualizando resíduos do ciclo que passou, porque esses resíduos são alimentados pelos seres humanos, que são as dores humanas, que é a questão do exercício errado da polaridade. Entende? Então, agora a gente se transforma pela aquisição da consciência, porque nós estamos respirando o novo pela primeira vez. E esse novo é aquilo que eu falei para você, que é o teu futuro, que é o sempre. Então nós respiramos hoje um sol oculto que pulsa já o novo, porque foi transformado o futuro da humanidade e da divindade. Coisa que jamais aconteceu, porque então é como se houvesse uma pendência de milhões e milhões e milhões de anos que agora está resolvida. Fresquinha, recém-resolvida, que assim, é a aurora do novo tempo, né? E a aurora do novo tempo como jamais houve, né? Assim, é uma aurora que você pode sentir, né, o perfume do sol que nasce, né? Porque qual é o sol que nasce agora? É o sol oculto que nasce, não é o sol eletromagnético. Então você sente o aroma do novo, né? Eu sinto o aroma do novo. Você não sente porque está resfriado, mas ele está aqui. Eu sei, vai ver que alguém está sentindo em casa aí também. Então, assim, nós estamos assim, é como se cada um de nós fosse um peixe num aquário e que antes nós estávamos na praia. Agora, esse aquário foi colocado no fundo do oceano. Então, a água na qual nós nos movemos e da onde nós tiramos o oxigênio
já é a água do oceano, não é mais a minha água. O que acontece é o seguinte, eu estou tão acostumado a dar cabeçada na lateral do aquário que eu esqueço que em cima do aquário é aberto. É aberto, perfeitamente. E em cima do aquário está onde? Está o meu lugar, é de onde eu vim, é para onde eu vou. As perguntas da esfinge, quem eu sou? Né? Quem tu és? De onde vens? Para onde vais? A pergunta é uma só. Quem és? Sou Deus. De onde vens? Dele. Para onde vais? Para ele. O Atiniati Niatati. Então, isso hoje, né? Isso é assim, todas as ordens secretas, as ordens filosóficas, todos os seres que vieram tentar colocar essa coisa em ordem, trabalhar em função do que hoje é a realidade. Não existe, grego, não existe, nunca existiu, jamais vai existir um tempo cósmico tão importante quanto o hoje, porque nunca houve, né, não tem precedência cósmica o que a gente vive agora. Então nós não vamos evoluir nem pela dor, nem pelo amor, por consciência. Primeira coisa. Segundo, com relação a Maitreya. Hermes o Trimegisto, 3 vezes grande, Senhor dos Três Mundos, seria equivalente a Maitreya, Maitri, Senhor dos Três Mundos, Buda, vem se manifesta. Só que assim, antes ele vinha como um ser na Palestina, no Egito, no Yucatán, nos Incas, então ele vinha para fazer um trabalho. Agora não, nenhum povo mais tem esse direito. Ele não vem para resolver o meu bairro, ele não vem para me dar um abraço, ele não vem para me dar asas, não vem para me levar para um lugar porque eu mereço, ele não vem para pegar a minha casa e fazer minha casa voar e me colocar num outro planeta e me salvar e a humanidade inteira que se ferre, né? Com desculpa da palavra. Não existe, porque hoje a evolução ela é do gênero humano, ninguém fica de fora. Não adianta a gente achar que é melhor do que o outro, porque é para todos, é o gênero humano. Então Maitreya agora, ele é um estado de consciência, ele é antropomorfizado, ele nasceu antropomorfizado, ele tem nome, ele tem função, ele tem guarda, ele tem ordem, tem o entorno, sabe? Tem toda uma coisa que foi preparada para que isso acontecesse, só que ele é um estado de coisas. Aí eu pergunto então, onde está Maitreya? Respira que você percebe. Como é que eu sinto ele? Fica quieto que você sente. Então nós estamos em ele. Né? O mundo inteiro hoje é esse novo estado de consciência que é o Senhor dos Três Mundos, que é Maitreya. Fisicamente ele existe e a seu tempo ele vai aparecer. Tenho certeza. Ele não é fácil. Eu sou testemunha. Ele não é fácil, não. Jorge, muito obrigado. Obrigado a você, é uma satisfação. Para vocês, fiquem em pax e até sempre. Um fraterno abraço e até sempre.